Olá, irmãs, irmãos, que Deus abençoe a todos vocês. Eu quero cumprimentar cada um na paz do Senhor Jesus, aqueles que já conhecedor da palavra, aqueles que não são, também cumprimento com a gloriosa paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos. Eu estou aqui voltando com mais um vídeo, sentindo no meu coração o desejo ardente de falar um pouquinho de algo que é especial que eu aprendi na palavra de Deus, principalmente aquelas pessoas que ainda não aceitaram Jesus como Salvador, que ainda não tiveram, assim, um desejo ardente no seu coração de conhecer a palavra de Deus, o profundo, né, de saber o que tem por detrás dessa gloriosa palavra, que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, né, a bússola do homem e da mulher que tem entendimento e sabedoria, que provém de Deus, né, sabedoria. Eu, lendo a palavra de Deus, eu me encontrei, assim, diante de algo muito especial. Eu gostaria de passar para você que ainda não foi tocado ainda, né? Que não deixou o Espírito Santo comover teu coração, tocar, fazer a tua mente entender que você tem uma alma preciosa para Jesus, que Jesus fez um sacrifício especial por você, mas você ainda não atentou para isso, né? Mas eu quero deixar aqui para você uma mensagem gloriosa da parte de Deus, para que você possa ter curiosidade de querer saber por que nós estamos aqui. Não é por mera coincidência, né? Mas é um propósito de Deus. E uma coisa muito importante, Ele nos fez para ser filho dele, para glorificar o nome dele, para ser a glória dele, né? E às vezes a gente não deixamos passar batido, né? E não procuramos conhecer a verdade do Senhor. E eu lendo aqui a palavra, eu li uma parte aqui em Êxodo, que fala assim, né? A gente sabe que teve uma passagem bíblica muito tremenda e maravilhosa, que é as 10 pragas, né? As 10 pragas que houve lá no Egito, né? Deus fez algo especial ali para que o nome dele fosse glorificado. E foi, né? A gente sabe que não existe nenhum Deus acima do Deus Todo-Poderoso, o Deus vivo, que criou os céus e a terra. E aqui na sétima praga, que é a praga da saraiva, o Senhor falou assim, olha só que mensagem tremenda que traz assim um aprendizado para mim e para você, principalmente para você que ainda não se atentou a conhecer a palavra de Deus. Olha só. Eis que amanhã, por este tempo, farei chover saraiva muito grave, qual nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundada até agora. Agora, pois, manda recolher teu gado e tudo o que tens no campo. Todo homem e animal que for achado no campo não for recolhido, a saraiva cairá sobre eles e morrerão. Quem do servo de Faraó temia a palavra do Senhor, fez com que os seus servos e o seu gado se abrigasse nas casas. Olha que coisa linda, né? No meio daqueles homens que era assim, trabalhava para Faraó, né? Muitos deles não cria no Deus vivo, mas tinha uns que cria, né? Que acreditava naquele que era o dedo de Deus ali, trabalhando no Egito, mostrando as maravilhas dele. E mais é que ele diz assim, no 21, para você ter uma certeza onde que fica, é Êxodo 18, a sétima praga, 21, fala também assim, ó. Mas aquele que não tinha considerado, olha só, a palavra do Senhor, deixou o seu servo, o seu gado, no campo. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Até aqui, eu quero comentar com você aqui o que essa palavra nos ensina, o que essa palavra traz para nós de alerta, né? Muitas pessoas, elas não consideram a palavra de Deus. Muitas pessoas ouvem, mas não levam em consideração. Ouve, não deixa tocar o seu coração,
ouve e passa, né? Acha que é como eu quero. E não tem nada, não tem ninguém que me manda em mim, né? Eu não preciso da palavra de Deus, eu vivo. Só que Deus, ele é bom, né? Deus, ele dá o sol, ele dá a chuva, ele dá para todos, né? Mas o Senhor Deus vai fazer a diferença, porque nesse dia que Deus mandou essa praga de saraiva, eu quero ler aqui com você mais uma partezinha aqui, ó. No 26 desse mesmo capítulo, tá dizendo assim: somente na terra de Gósen, aonde estavam os filhos de Israel, não havia saraiva. Então, se percebe, né? Os filhos de Israel, o Senhor estava recolhendo do Egito, tirando de lá, né? Com mão forte e poderosa. E existiam os que não temiam, né? Os que trabalhavam para Faraó, né? Que uns temiam até que colocou os seus gados, colocou os seus animais, todos eles abrigados embaixo de uma casa, né? De uma algo que protegia, né? Ele acreditou, ele não duvidou. A dúvida, né? É uma coisa muito terrível, que pode acabar com a vida da pessoa, né? Porque vai passando, o dia da manhã não pertence a nós não sabemos, né? Nós nascemos, mas não sabemos o dia da morte, né? Ninguém se preocupa com isso, mas um dia ela vem, né? Quem tá vivo, um dia vai chegar, né? Vai ter um acerto com Deus. Então, é muito importante a gente atentar à palavra de Deus, né? Então, tá dizendo aqui, né? Que aqueles que temiam, eles guardaram, eles recolheram, então foram livres os animais dele. E hoje a gente prega a palavra de Deus, a gente fala que Jesus vai voltar, né? A gente entrega um folhetinho para uma pessoa, é pregado na igreja, né? Pessoas que às vezes vão conhecer a palavra, vão lá fazer uma visita e conhece a palavra, mas às vezes sai, o inimigo trabalha de uma forma tão terrível na vida deles que eles acabam ficando, né? Deixando de lado e não leva a sério, né? Então, é importante a gente se preocupar em conhecer a palavra de Deus e não só conhecer, não ser ouvinte, né? Mas obedecer a palavra de Deus de uma forma especial, ser praticante dela, né? Então, fica aqui essa mensagem para você que precisa se preocupar em conhecer a palavra de Deus. Não é um conto de fada, é a realidade, né? A ira de Deus vai vir sobre a terra, sobre o homem da desobediência. Não seja um homem, uma mulher da desobediência, mas seja um homem que queira, que ame a sua alma, que queira a salvação, né? Porque o inferno não foi feito para nós, né? Foi feito para Satanás e os anjos deles, né? Aquele que ele conseguiu convencer. E aqui em Apocalipse diz assim, ó, 22:12, diz assim: quem é não, 12. Eis que cedo vem, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra, né? Então existe uma obra, né, nas nossas vidas, que nós vamos dar conta ao Deus vivo. Seja obra, né, obra de forma geral, ruim, né, que desagrada os olhos do Senhor, e as boas também, né, mas vai ser para galardão daqueles que seguiu a Jesus, né, procurou obedecer a sua palavra, né, que aqui, né, onde eu estava lendo aqui em Êxodo 18, muitos temiam a palavra de Deus, né? Então, temer as palavras de Deus é algo especial para nós, né? Você dá crédito à palavra de Deus, né? Você fala, não, um dia eu vou tem que pensar nisso. Um dia eu vou ter que me prostrar, eu vou ter que dar conta daquilo que eu fiz ou deixei de fazer aqui na terra, né? Seja bom ou seja ruim. É importante que você dê conta daquilo que seja bom para Deus, né? Porque quando a gente vai dar conta daquilo que seja ruim, a gente já tem uma sentença, né? Que não é o céu. Então, é dois caminhos, céu e inferno. Então, a gente precisa se preocupar com isso. Que Deus abençoe a sua vida, te dê sabedoria, dê entendimento, que você possa sentir a necessidade de ler a palavra de Deus e se preocupar, que ela é uma realidade, não é um conto de fada, viu? Quando alguém chegar falando para você, aceita Jesus como salvador da sua alma, não brinca não dê risada, acredita, porque depois que morrer, acabou, não tem mais jeito.
Então é importante se preocupar com o céu, porque a porta da graça ainda está aberta. E o Senhor está te chamando você. Ele te ama, quer te salvar. Você já olhou para trás? Quantos livramentos que Deus te deu, né? Deixando você viver, para você entender, você conhecer a palavra dele, correndo para os braços dele. Jesus é tão bom, maravilhoso. A gente não vai deixar de ter problemas, sofrimento, angústia, traição, situações difíceis, mas em todas as coisas Deus vai te dar vitória e Ele vai estar com você. Não vai te deixar no deserto. No deserto Ele vai te ajudar, que nem ajudou aquele povo que Ele fez caminhar naquele deserto, né? E apesar de muitos não entenderem, né? E morreu no meio do caminho, mas o Senhor está falando conosco que Ele é maravilhoso, Ele é fiel e quer sempre estar do nosso lado. Ele nos ama com amor inexplicável. Que Jesus tenha misericórdia e você possa ouvir a voz do Espírito Santo pela simples palavra aqui, mas que possa tocar no íntimo do teu coração. Amém? Deus abençoe tua vida. Em nome de Jesus.